Estamos de volta com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Nosso assunto agora é saúde. Olha, a Prefeitura de Fortaleza entregou no início de novembro o novo anexo do Hospital Distrital Maria José Barros de Oliveira, o Frotinha de Parangaba. A ação faz parte do programa de reestruturação da rede hospitalar municipal, com obras de reforma, ampliação e de construção de novas unidades na capital. Municipal, desenvolvido pela atual gestão, tem o intuito de entregar melhorias na linha do cuidado clínico-cirúrgico em cirurgia geral e traumatologia de média complexidade. Um exemplo disso é o Frotinha da Parangaba. Falando aqui especificamente da linha do trauma, que é composta pelo IJF, pelos 3 frotinhas, que nós atendemos inclusive não só pacientes aqui de Fortaleza, mas de toda a região metropolitana e até de outras cidades do interior do estado. Nós já entregamos o IJF2 com 203 leitos, já entregamos um novo centro cirúrgico no Frotinha de Antônio Bezerra e agora é chegada a vez aqui do Frotinha da Parangaba. O novo anexo ganhou um novo centro cirúrgico, ampliando em 100% a capacidade instalada. Com isso, o hospital aumentará em 40% o número de cirurgias. Outro exemplo é o Frotinha da Messejana, que teve 50% da capacidade do centro cirúrgico ampliada. O Frotinha da Messejana já recebeu reformas e está com sua ampliação em andamento. O equipamento terá um novo centro cirúrgico, novos leitos e uma central de material de esterilização. Já o Frotinha do Antônio Bezerra recebeu uma reforma que ampliou o número de enfermarias, leitos, salas de cirurgias e salas de recuperação. Além disso, a unidade conta com uma nova estrutura de farmácia, central de esterilização e novo centro de parto normal. A gente aqui tinha 2 salas de cirurgia, então nós ampliamos para 3 salas de cirurgia. Isso já aumenta consideravelmente a capacidade de atendimento. E a sala de recuperação, que é o que oferece a rotatividade dessas salas, onde o paciente ele fica, pós-cirurgia, aumentou de 3 leitos para 8 leitos. Então, hoje nós temos uma capacidade de rodar essas salas muito maior. Não só ampliamos a quantidade de salas, mas principalmente a possibilidade de rodar essas salas, como a gente fala, Ou seja, o número de cirurgias de traumatologia e cirurgia geral de urgência e emergência, a gente já mensurou um aumento de produção, de 30% a 40%. E para conversar mais sobre essas melhorias nos Frotinhas aqui em Fortaleza, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Augusto César Oliveira de Araújo, que é diretor clínico do Frotinha da Parangaba. Ô Augusto, com essa melhoria no Frotinha da Parangaba e também nos outros Frotinhas, há uma melhoria muito grande aqui em Fortaleza em relação à capacidade de atendimento secundário, no atendimento de saúde secundário aqui na capital, né? Realmente, essa divisão entre os setores primários, secundário e terciário é necessário na nossa rede, né? E a gente está pegando uma parcela da população que tem um trauma de média complexidade, né? Um paciente cirúrgico com apendicite, uma fratura exposta que não seja necessário colocar grandes placas, parafusos, né? Então, fratura mais simples, esses procedimentos são facilmente resolvidos no Frotinha da Parangaba. E essa reforma veio ajudar bastante as condições de trabalho dos nossos profissionais, com a emergência nova, um centro cirúrgico novo, um centro de material de esterilização também novo, um novo autoclave, tudo isso aí veio ajudar a nossa população, com certeza. Ô Augusto, explica para a gente, até para a gente, para que a gente possa explicar para o nosso telespectador o que é o atendimento primário, a diferença do atendimento primário para o secundário, ou seja, aquele paciente que busca, seja o posto de saúde ou então a UPA e, no caso, os Frotinhas. Pronto. O setor primário é aquele que é atendido basicamente pelo Programa Saúde da Família. 90% dos problemas de saúde da população podem ser resolvidos, conforme os estudos aí, dentro do setor primário. Quando você precisa de um atendimento de cirurgia, de trauma, de média complexidade, você procura os Frotinhas e Gonzaguinhas, né? Então você vai ter o setor secundário. E se o paciente for mais complexo, uma lesão vascular de grande porte, uma cirurgia que precisa de UTI, de uma retaguarda maior, aí você procura o setor terciário, que teria o JF, o HGF. Então, conforme o perfil da população, ele é destinado, ou deveria ser destinado corretamente para cada unidade específica, né? Então, os Frotinhas são secundários, eles estão aí para resolver os traumas e cirurgias de média complexidade.
Em relação ao Frotinha lá da Parangaba, especificamente, o que é que mudou com essa reforma que foi executada lá? Bem, então assim, a gente praticamente tem um hospital novo, né? O hospital velho, o antigo, a gente aproveitou apenas os leitos de enfermaria, e como a gente sabe, a pressão da capacidade de cirurgia e de traumas sempre aumenta na nossa cidade, está cada vez mais pessoas, mais violência, né? Então acaba acontecendo um maior número de traumas. Então a gente aproveitou os 62 leitos que existiam no hospital antigo e acrescentamos mais 18 na nova unidade, né? Além disso, tem uma estrutura toda nova de central de material de esterilização, um centro cirúrgico que aumentou de 2 salas para 4 salas, então duplicou, né, a nossa capacidade de cirurgia. E como a doutora tinha falado também lá no Antônio Bezerra, a nossa sala de recuperação, que vai ser a mola, né, que vai dar vazão a esses pacientes, aumentou de 3 leitos para 8 leitos. Então, a gente realmente vai conseguir fazer essa rotatividade dos pacientes, atender o maior número de pacientes, com total absoluta certeza. Qual é a capacidade de atendimento ali do Frotinha da Parangaba? A gente sabe que até pela localização dele ali, né, tem o entorno ali é bastante populoso, ou seja, há uma quantidade muito grande de pessoas que são levadas para lá, né? Com certeza. O Frotinha da Parangaba tem uma peculiaridade que ele está muito centralizado. Então, ele é rota de pessoas do interior, da própria cidade, da capacidade. Então, a gente tem um atendimento mensal em média de 4.500 pacientes por mês, né? A gente consegue dar um atendimento cirúrgico, talvez de 400 a 500 cirurgias mês também a gente consegue fazer lá. Qual é o tipo de atendimento, que tipo de procedimento que é feito lá, Augusto? Pronto. Na cirurgia a gente faz muito o quê? Apendicectomia, né? O paciente está com apendicite, tem que retirar o apêndice. Muitas lesões por arma branca e arma de fogo, né? Agressões, né? As facções, né? Às vezes os pacientes são levados para lá. Quando tem uma lesão vascular, uma artéria aorta, veia cava e tal, eles estão colocados para outros hospitais de maior complexidade, como o IJF, são sempre referenciados, né? E na traumatologia a gente vai ter fraturas expostas, vai ter entorses de tornozelo, luxações de ombro, quadril, tudo isso é facilmente resolvido no hospital secundário. No caso lá do Frotinha da Parangaba, como é que é a questão da regulação? Quando é que o paciente é encaminhado para lá? Pronto. Normalmente a gente trabalha com porta aberta, então os pacientes são por demanda espontânea. Eles chegam, muitas vezes trazidos pelo SAMU, muitas vezes vindo com um acompanhante. Eles são atendidos, tem feito o primeiro atendimento, estabilizado o paciente e classificado, né? Então ele vai ser, se é perfil da unidade, a gente resolve lá mesmo, já leva para o centro cirúrgico, né, já interna, programa a cirurgia, se for um caso, uma cirurgia um pouco mais, precisa de um pouco mais de planejamento, mas normalmente é resolvido por lá mesmo. E aí, se for o perfil terciário, o perfil do IJF, a gente pode estar referenciando através da central de leitos do município e ele aguarda um pouco essa transferência na nossa unidade. A demanda é muito alta, Augusto? Ou seja, no caso, um paciente que chega com uma necessidade de cirurgia, ele normalmente espera muito tempo devido, às vezes, a unidade está lotada? Pronto. Se a gente conseguisse realmente obedecer a divisão dos perfis, né, secundário e terciário, que a gente ainda não consegue na rede pelo excesso, pela pressão muito grande que é exercida nos nossos hospitais, a gente conseguiria resolver basicamente 100% dos problemas. Mas o paciente que aguarda maior tempo o procedimento cirúrgico é aquele que não é nosso perfil, é o paciente que é exatamente terciário. A gente vai depender de uma outra instituição para transferir, né, para regular, e ela também está constantemente sobrecarregada, não só com pacientes da rede municipal de Fortaleza, mas de todo o estado. E muitas vezes nem foi construída para isso, né, com esse objetivo, mas acaba tendo que resolver porque o interior não consegue dar vencimento, né? Então, eu acredito que se a gente conseguisse dividir bastante, secundário e terciário, melhorasse cada vez mais essa divisão, a gente conseguiria resolver basicamente 100% dos problemas dos nossos pacientes. Olha, o novo Frotinha da Parangaba ganhou um novo centro cirúrgico, ampliando em 100% a sua capacidade instalada, passando de 2 para 4 salas de cirurgia. Com a entrega também foi ampliado o quantitativo de leitos de recuperação pós-anestésica, saindo de 3 para 8 leitos. Sala de observação de 25 para 31 leitos. UTU de 2 para 3 leitos. E sala de reanimação de 1 para 2 leitos. Augusto César, explica para a gente assim, qual é a representatividade dos Frotinhas dentro dessa capacidade da rede de atenção da Prefeitura de Fortaleza. Qual o papel dos Frotinhas dentro dessa rede de atendimento, incluindo aí os 116 postos de saúde, as UPAs e o IJF?
Pronto, eu acredito, Rogério, que os frotinhas exercem um papel fundamental dentro da nossa cidade, né? Essas cirurgias de média complexidade, elas são um grande percentual do que acontece no dia a dia. E foi importante a gente tentar se emancipar, o secundário do terciário, para que a gente possa realmente dar essa vazão e consiga atender a população conforme o perfil, que eu volto a insistir, né? E o frotão tem as demandas dele, como eu já disse, é sobrecarregado por todo o estado, né? E é preciso que os frotinhas estejam bem equipados, bem desenvolvidos, com material humano, equipamento biomédico, né? Chegaram muitos monitores, respiradores, né? Nessa época da pandemia, muitos respiradores foram adquiridos e foram destinados aos frotinhas também, monitores com capnografia. Então, realmente, tanto material humano, novos concursados, né? Inclusive o IJF2 aí que foi criado também. Então, assim, tem muito material humano, muito equipamento biomédico. Isso tem sido fundamental para a nossa população. E os frotinhas, eles têm um papel importante nessa questão de procedimentos, principalmente aí na área traumatológica, né? Essas cirurgias relacionadas a traumas, fraturas, porque, de certa forma, ameniza tanto o IJF1 como o IJF2 agora, em casos mais simples que podem ser resolvidos nos frotinhas, né? Certamente, Rogério. Acredito que se o IJF tivesse que dar conta de toda essa demanda terciária, além disso, com a secundária, realmente ele estaria em uma situação bem pior do que já se encontra sob pressão, né? E a criação do IJF2 veio para exatamente pegar esses pacientes terciários que estão, né, digamos, represados nos frotinhas, que chegam, como eu falei, por livre e espontânea demanda, né? E são alocados para fazer as cirurgias eletivas por lá. Então lá tem novos centros cirúrgicos também, lá também tem novas salas de recuperação. Então essa integração da rede é fundamental para que o paciente seja acolhido. Lógico que existe necessário melhorias e deverão acontecer, né? E a gente acredita que isso possa ocorrer no mais breve período possível. Em relação à equipe profissional, como é que está a situação hoje do Frotinha lá da Parangaba? Você citou aí o caso do IJF2, né, que foi realizado concurso, seleção e tal para a formação da equipe do IJF2. No caso do Frotinha, como é que é a situação hoje? A equipe tem sido suficiente para atender a demanda que procura ou será necessário aí futuramente a vinda de mais profissionais? O último concurso que teve, Rogério, para os 2 hospitais, a rede municipal, foi praticamente no mesmo período, há uns 4 anos atrás. E esse concurso contemplou tanto os frotinhas quanto o frotão. Pelo fato do IJF2 ter sido inaugurado recentemente, o chamamento desses profissionais ocorreu mais tardiamente. Mas os profissionais também foram chamados para os frotinhas e foram equipados as equipes. Realmente estava com um déficit bem grande. Hoje em dia a gente está com as escalas praticamente completas, mas é um processo muito dinâmico, né? Pessoas se aposentam, outras pedem exoneração. Então a gente está com um quadro, digamos assim, bom, mas logicamente que pode ser melhorado. Com certeza novos concursos poderão ocorrer dentro de alguns anos, 3 anos talvez, que é uma média que realmente histórica que acontece, né? Mas a gente está com um quadro profissional bom que atende a população. A gente não tem passado mais tanto sufoco como antes desse último concurso, a gente estava com um quadro bem deficitário. Há sempre um questionamento por parte da população que busca atendimento, principalmente nos frotinhas, em relação àquela questão da formação das equipes de plantão, de estarem todas completas. Com esse último concurso, deu para dar uma amenizada em relação àquele problema de faltar um médico, falta ali um determinado profissional e a equipe ficar incompleta, dificultando um pouco mais a questão do atendimento de emergência, né? Sim, a gente também conta com a ajuda das cooperativas, né? A gente tem a cooperativa do trauma, a cooperativa da anestesia, que dão suporte para quando não tem servidor escalado, né? Porque a gente não está com 100% da escala composta por servidor. Então, as cooperativas também ajudam muito a gente nesse sentido. E quando falta um servidor, quando adoece, ou quando está de licença, ou quando está de férias, a gente convoca a cooperativa e ela tem fornecido a contento os profissionais para trabalhar com a gente. Em relação a médicos, quais são os profissionais que hoje se encontram nos frotinhas? Qual é aquele profissional ali, a especialidade em que um paciente que vai buscar um atendimento no Frotinha, ele encontra ali de plantão? Perfeitamente. Rogério, a gente gosta de frisar bastante que os frotinhas devem ser destinados a procedimentos cirúrgicos, traumatológicos e cirúrgicos, né? Então, a gente tem 2 traumatologistas de plantão, né, atendendo a porta, a demanda espontânea e o centro cirúrgico, né, logicamente com as fraturas expostas, entorses, reduções, e 2 cirurgiões também,
que atende a população em geral. Aí às vezes aparecem coisas que não deveriam ir para o secundário, né? Digamos assim, uma unha encravada, um abscesso, coisas que poderiam ser resolvidas talvez no setor primário ou de outra forma, né, eletivamente, acabam procurando emergência por não encontrar esse escape, essa válvula de escape. Mas além desses 2 traumas, 2 cirurgiões, nós temos 2 clínicos gerais também, que atendem também a população, um caso mais grave, né, uma insuficiência respiratória, alguma pneumonia no idoso, alguma coisa desse tipo, e também 2 anestesistas. Então, é basicamente 8 profissionais, né, 2 anestesistas, 2 cirurgiões, 2 traumas e 2 clínicos. Augusto, ainda há muita dúvida da população no sentido do perfil de atendimento dos frotinhas, ou seja, no sentido de definir em que casos deve procurar o frotinha para atendimento? Sim, a gente encontra muito pacientes com o perfil do primário, né? Por exemplo, paciente com uma dor crônica, né? Um paciente que está com uma osteoartrite, algo do joelho assim mais crônico, mas talvez não consegue a consulta com o especialista, o ortopedista na rede. Ele muitas vezes vai procurar o frotinha para tentar ver com o especialista lá que está de plantão, resolver o problema que é eletivo, né? Então a gente acaba sobrecarregando o sistema nesse sentido, e aí gera um certo tumulto, muita gente espera no atendimento. Então a gente espera que esse tipo de... As policlínicas estão aí para isso, né? Para tentar realmente trazer os especialistas para mais próximo da população, e esse tipo de paciente possa ser melhor direcionado, evitando a confusão na emergência, né? Esse aumento da rede ajuda, inclusive, no sentido da própria população, quando precisa de atendimento, ter mais opção de onde procurar, né? Sim, com certeza. Todo incremento é bem-vindo e as policlínicas foram muito bem-vindas porque ela conseguiu dar resolutividade. Porque, como eu falei, o Programa Saúde da Família ele resolve 90% da população, mas muitas vezes é preciso de um complemento, de um especialista, um cardiologista, um reumatologista, né, um próprio ortopedista, para que eles possam direcionar esses pacientes. Então, todo incremento na rede é bem-vindo e equipar bem o setor secundário e equipar bem o setor primário e as policlínicas tem sido um diferencial da gestão. O tempo de permanência do paciente, por exemplo, do frotinha, tomando, por exemplo, o caso do frotinha da Parangaba, é um tempo considerado ainda elevado? O paciente, se ele vai fazer um procedimento, ele fica muito tempo no hospital? Porque a gente sabe que essa rotatividade, principalmente no hospital público, ela é muito importante. Porque a partir do momento que vaga um leito, já é um outro paciente ali que poderá utilizar aquelas instalações, né? Sim. Se a gente conseguisse, Rogério, realmente dividir por perfil, volto sempre nessa tecla, os pacientes secundários seriam resolvidos rapidamente. Nós temos uma média de permanência baixa. Aquele paciente que é nosso perfil, aquela fratura, aquele paciente que dá apendicite, a gente consegue resolver em torno de 2 dias de permanência. É uma coisa bem simples. Agora, os pacientes que são terciários, aí realmente demora um pouco essa regulação, porque a gente depende de uma outra unidade. Fica esperando essa regulação. Fazer uma transferência. Exatamente. Né? Aí não depende da vontade do gestor local, né? Depende de como a rede está oferecendo a resolução para aquele paciente. Então, esse caso aí gera um pouco mais de permanência. E o paciente clínico é um paciente que normalmente demora mais dentro do hospital, porque normalmente é um idoso com pneumonia, com outras comorbidades, acaba tendo que fazer uma diálise, né? Então, vão surgindo outras intercorrências que acabam demorando um pouco mais dentro do hospital. E a gente queria, realmente, o desejo é esse, que os frotinhas ficassem com essa parcela cirúrgica, né? A traumatologia, a cirurgia, de uma maneira mais resolutiva no perfil secundário. Esse é o nosso interesse. Mesmo assim, você considera que a rotatividade é boa? Sim, eu acredito que a gente tem uma baixa permanência, assim, uma média, a baixa permanência, alta rotatividade de leitos, até porque, como a gente está sempre pressionado, a gente tem que fazer aquilo que está no nosso alcance. Tem que fazer acontecer, tirar leite de pedra, né? Como diz aqui no Fortaleza. Olha, com as melhorias no Frotinha da Parangaba, houve o incremento de 18 novos leitos de internação que se somam aos 62 existentes. A nova área conta ainda com uma moderna central de material e esterilização. Com a ampliação, o hospital aumentará o número de cirurgias em 40%. A nova área tem todos os ambientes climatizados e é dotada de equipamentos modernos, propiciando conforto e segurança aos pacientes e profissionais. Augusto, o aumento da capacidade na realização de cirurgias, ela é muito importante porque, a depender do tipo de procedimento, principalmente os casos traumatológicos, às vezes há até uma fila de pacientes esperando para realizar aquele procedimento. A partir do momento que você consegue aumentar a capacidade de realização desses procedimentos, dessas cirurgias
no Frotinha, você ajuda a reduzir essa fila de espera, né? Com certeza, Rogério. E os pacientes que não conseguem ser resolvidos, eles geram um custo para o hospital, né? O paciente está internado com uma fratura e não resolve a fratura, ele vai gastar com alimentação, né, com antibióticos, com anti-inflamatórios, com profissionais que estão dedicando sua atenção. O próprio leito, né? O próprio ocupado, leito fica né? ocupado. E aqui existe um pagamento pelo SUS, né? Então, cada tipo de patologia tem um tipo de pagamento. Então, por exemplo, se você tem uma pneumonia, você tem uma previsão de 7 dias de leito ficar ocupado. Se ele passa 15, 20, você só deixa de receber, né? Então, tudo isso vai gerar custo, né, para a gente. E a gente tem que resolver o mais rápido possível. Então, aumentar essa estrutura, melhorar o centro cirúrgico, duplicar a quantidade de salas, melhorar os leitos de recuperação, faz com que a rotatividade seja maior e, consequentemente, a permanência menor e otimiza os custos da nossa unidade. Para você que já está aí há cerca de 8 anos já na rede municipal de saúde, essa ampliação na oferta do serviço prestado no setor secundário, ou seja, nos Frotinhas, não só no caso lá do Frotinha da Parangaba, mas Frotinha de Messejana, melhorias também no Frotinha de Antônio Bezerra, abre esse leque no sentido de garantir, vamos dizer assim, uma melhoria na qualidade do atendimento para quem precisa desse nível de atendimento aqui na capital, né? Com certeza. O Frotinha de Antônio Bezerra também, como foi colocado na matéria, recebeu um aumento do seu centro cirúrgico, da sua sala de recuperação. Messejana está em reforma. No momento, essa reforma acaba gerando uma distribuição para os 2 hospitais que restaram, que é Antônio Bezerra e Parangaba, que aumenta um pouco a pressão, mas tudo em benefício de um futuro, né? Que quando Messejana for entregue, realmente a população de Fortaleza estará bem assistida, com unidades de emergência, na trauma, na cirurgia e na clínica médica bem equipados. Você falou sobre a questão do IJF, tanto o IJF1 como o IJF2, de receber pacientes que vêm desculpe, que vem do interior do estado, principalmente de municípios da região metropolitana. Isso acontece também nos Frotinhas? No caso ali, o Frotinha da Parangaba está localizado naquela avenida que vem de Osório de Paiva, que vem ali de Maranguape. É comum aparecerem pacientes que vêm ali de municípios da região metropolitana buscando atendimento lá? Com certeza. E até uma coisa que a gente tem lutado bastante nessa nossa gestão é a questão da regulação. É necessário que os pacientes, antes de serem transferidos de uma unidade para outra, especialmente do interior, sejam regulados, né? Então, tem que haver um contato entre a central de leitos de um hospital para o outro para verificar a capacidade instalada daquele hospital naquele momento, se ele pode receber esse doente. E muitas vezes é isso que não tem acontecido, né? Os pacientes são mandados, às vezes em carros particulares, às vezes em ambulâncias, sem um contato prévio com a unidade. Isso gera um transtorno, porque muitas vezes a gente está com o hospital já superlotado e sem a regulação não tem como a gente prever mais a chegada desse paciente, né, e acomodar ele num leito com dignidade, né? Então, acontece chegar paciente de Maranguape, do interior, do estado, sem regulação, e isso é uma luta que a gente tem colocado aí diuturnamente, né, para melhorar essa regulação. Porque é uma questão que precisa ser tratada até em nível de Secretaria de Saúde mesmo, sim, né? Sim. Porque você, ao não conseguir resolver esse problema do paciente que é daquele município, acaba gerando um transtorno para a rede de atendimento do outro município, no caso aqui a capital, né? Exatamente. E tem que ser pactuado, né? Isso daí. O município que está transferindo o paciente para Fortaleza, ele precisa pactuar com Fortaleza para transferir o recurso. Porque a saúde não tem preço, mas tem custo, né? Então, assim, aquele paciente está chegando, vai gerar uma demanda de gasto de material, né? De profissionais, né? De leito hospitalar. Então, tudo isso tem que ser pactuado e regulado para que funcione a contento. A gente não quer deixar de atender o paciente doente, mas a gente precisa ter condições de resolver o problema dele. E a regulação e a pactuação entre os municípios serve para isso. Essa atual gestão municipal está encerrando, vamos dizer assim, o seu trabalho agora no mês de dezembro. A tua avaliação é de esse crescimento da rede em termos de oferta de atendimento, não só no aspecto de infraestrutura, né, com melhorias das unidades, o aumento no número de postos, né, de saúde, também de policlínicas, as melhorias aí de Frotinhas e Gonzaguinhas, mostrou uma evolução. No caso, a capacidade hoje de resposta, de atendimento em Fortaleza, foi uma evolução positiva na tua avaliação?
Sim, Rogério, eu acredito que sim. Eu acho que tenho 37 anos, nessa minha vida eu nunca vi o Froti da Parangaba ter sido contemplado com uma reforma, né? Ele foi originado em 77, a primeira melhoria foi essa, já conseguimos um hospital novo, né? Teoricamente, a gente aproveitou apenas as enfermarias. Além disso, muitos concursos aconteceram, né? Para os dois setores, tanto secundário como terciário, dos quais dois eu fiz e fui aprovado, né? Então eu tenho esse prazer de participar. Então é notório a quantidade de servidores, né? Não só médicos, mas também técnicos de enfermagem, né? Farmacêuticos. Então todas as áreas foram contempladas e é notório para quem vê como o município vai ser entregue após essa gestão, com mais recursos, com melhorias, hospitais reformados. Realmente dá gosto de ver o caminho que nós estamos tomando daqui para frente. Espero que continue. E é um desafio, porque o que a gente observa nos últimos anos é um aumento cada vez maior de pessoas que passam a depender, perderam a condição financeira de pagar um plano de saúde privado, né, particular, e passaram a depender do atendimento do Sistema Único de Saúde, né? Com essa pandemia, né, que assolou o nosso ano de 2020, muita gente realmente, empresas fecharam, né, outras quebraram, e muitas pessoas perderam seu emprego, e muita gente passou a depender do setor público. E é gratificante perceber, como servidor, que as nossas unidades estão sendo melhoradas. É lógico que precisa muita coisa ser feita ainda, muita coisa precisa ser melhorada, mas a gente está num rumo certo e acredito que nós vamos continuar, né, nesse caminho. Augusto, muito obrigado pela sua presença, sua estreia aqui na TV Terra do Sol. Muito obrigado por prestar essas explicações, esses esclarecimentos sobre essas melhorias, não só lá do Frotinha da Parangaba, mas também dos outros Frotinhas aqui em Fortaleza, que prestam esse serviço extremamente importante de um atendimento secundário no setor de saúde da população que precisa e, assim, a expectativa de que a rede cada vez mais possa prestar um atendimento de qualidade à população de Fortaleza e até de municípios aqui da região metropolitana. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Nós vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho eu trago mais informações para você aqui pelo Notícias de Fortaleza na TV Terra do Sol. É um instante só, daqui a pouquinho eu estou de volta.